caros colegas e demais acompanhantes deste vídeo. Endereço minhas saudações calorosas a todos. Uma vez mais, estamos de volta ao Medmose, como podemos aqui ver a sigla do Medmose, e todo aquele que está a acompanhar essas apresentações, estes vídeos da apresentação da Medmose, sabe que o Medmose é, na verdade, aquilo que é medicina aprofundada. E também apresentamos aqui no nosso primeiro vídeo, em que nós víamos que as apresentações de Medmose estão mesmo a decorrer na província de Nampula, como podemos aqui ver no mapa de Moçambique, aqui, excepto uma província que vem aqui, todo o mapa vem a vermelho, excepto uma província que está aqui em amarelo. E uma vez mais, não é? Nesta medicina aprofundada, de lembrar que o nosso primeiro lema é mesmo com relação a uma doença ou uma semana. E assim sendo, bem, uma vez que estamos aqui a debruçar-nos em torno daquilo que é a nossa doença em alusão é a malária, ou então paludismo, para quem queira assim chamar. Desta feita, a nossa quarta intervenção, nós sabemos que numa primeira fase, a primeira intervenção foi mesmo com relação a aspectos introdutórios, não é? E também falamos um pouco do historial da malária, do seu conceito, e também fomos ali fazer aquilo que é a apresentação do agente etiológico, dos meios de transmissão e, por último, também no primeiro vídeo falamos daquilo que é o ciclo biológico do plasmódio. E no segundo vídeo, se a memória não me falha, nós falamos muito bem daquilo que seria a fisiopatologia da malária. E no terceiro vídeo, né, na nossa terceira intervenção, nós falamos mesmo há bem pouco tempo daquilo que é o quadro clínico ou as manifestações clínicas da malária. E hoje viemos com uma nova intervenção. E o que é que nós podemos aqui trazer de novo? Bom, nesta nossa quarta intervenção, faremos uma viagem antológica em torno daquilo que são dois tópicos importantes, em que de uma primeira fase falaremos da epidemiologia da malária, né, a nível do mundo, a nível da África e em Moçambique em particular. E em seguida, né, estamos aqui a dizer que esta é a nossa quarta parte, não terceira como vem aqui no vídeo. Depois havemos de retificar isto. E esta quarta parte, nada mais, nada menos que é mesmo inerente à epidemiologia e diagnóstico da malária. Vinha eu dizendo que numa primeira fase faremos uma viagem antológica em torno da epidemiologia e depois, ou seguidamente, falaremos do diagnóstico. E para dar voz a esta apresentação, uma vez mais, me fui incumbido a tarefa de aqui apresentar este trabalho, eu, Alvido Bernardo Maviraga, como podemos aqui ver na imagem da nossa capa de apresentação. E como vinha dizendo de antemão, que estas apresentações decorrem em Nampula no ano de 2020. Sem mais delongas, era muito importante que nós começássemos aqui apresentando aquilo que são os nossos tópicos, não é? Os nossos tópicos. Como disse anteriormente, que o epicentro da nossa apresentação, não é? O epicentro da nossa apresentação hoje é mesmo com relação à epidemiologia, numa primeira fase, e em seguida falaremos em torno daquilo que é o diagnóstico da malária. E sem mais delongas, não é? Começando mesmo pelo tópico inicial, dizer que em termos epidemiológicos, a malária é uma doença de distribuição mundial. Ela, em termos epidemiológicos, nós podemos aqui dizer que a malária é uma doença de distribuição mundial. Isto quer dizer que em todos os países do mundo
Podemos aqui sim dizer que a malária é conhecida em todo o mundo. Mas, apesar disso, não é? Apesar disto aqui, dessa sua distribuição a nível mundial, há que salientar o seguinte, é que ela acomete mais as regiões as áreas ou regiões tropicais e subtropicais. Aí é um porém, não é? Apesar de ser uma doença de distribuição a nível mundial, não é? Como podemos aqui ver no nosso vídeo, apesar de ser uma distribuição a nível mundial, ela vai acometer mais as áreas ou as regiões tropicais e subtropicais. Para além disso, também há que salientar que atualmente são registados em todo o mundo cerca de 300 a 500 milhões de novos casos de malária a cada ano. Estamos aqui a dizer que anualmente no mundo há registro de 300 a 500 milhões de casos de malária. Isso quer dizer que estaríamos aqui a falar em torno de 20 vezes mais a população moçambicana de casos de malária a nível mundial, que são registrados anualmente. Há um porém aqui a salientar. O que existe desses 300 a 500 milhões de casos de malária anualmente, que são registrados anualmente, 90% são registrados em África, onde Moçambique faz parte. Por isso mesmo, escolhemos a malária como a primeira doença a abordar nesta nossa intervenção de uma doença uma semana. E estávamos aqui a dizer que 90%, não é? 90% desses casos novos da malária acometem os africanos, acometem o continente africano. E destes aqui, mas para melhor percebermos aqui o que está a acontecer, era bom que nós chamássemos aqui o texto, não é? Podemos chamar aqui o texto em que eu Ctrl Alt mais T. Ok. Não consegui chamar. Não consegui chamar o texto. O que é que está a acontecer? Ctrl Alt Shift, ok? Shift e T. Ok. Aqui está o nosso texto. Então, ia eu dizendo que em termos epidemiológicos, não é? Esta doença acomete principalmente as regiões tropicais e subtropicais do mundo e há que salientar que atualmente são registrados no mundo cerca de 300 a 500 milhões de casos de malária a cada ano. Mas há um porém aqui, há um alarme muito importante que nós temos de tomar em consideração. Qual é este alarme? O alarme que nós temos de tomar em consideração é que 90% desses casos, desses 300 a 500 milhões, que anualmente são relatados a nível mundial, 90% decorrem no continente africano, principalmente na África subsaariana, onde Moçambique faz parte. Então, nós chamamos aqui o texto principalmente para mostrar o seguinte. Nós podemos aqui ter, não é? Não, espere-me aqui selecionar a cor. Podemos selecionar o amarelo. Muito bem. Então, nós temos esta bola. Esta bola representaria 100% dos casos de malária a nível do mundo. E representando 100%, estamos aqui a dizer que a África contribui com 90% de casos de malária. Então, nós vamos aqui dividir ao meio. Não ao meio. Vamos dividir a porção representando a África. Podemos usar aqui o lápis, não é? Então, isso mesmo, esta região toda, essa pequena porção seria a porção restante para o mundo. E o que nós temos aqui, tudo isto que nós teríamos aqui, seria o que pertence ao continente africano. Na verdade, são dados alarmantes, muito alarmantes. Então, teríamos aqui 90%, não é? 90%. E o resto aqui teríamos, neste caso, 10%. 10%. Bom,
E o que é que nós podemos também ver? O que podemos aqui ver, outra coisa mais importante que nós podemos aqui salientar, é que aproximadamente, não é? Anualmente, aproximadamente 1,7 milhões de mortes. Então, estamos aqui a dizer que a malária, para além de acometer de 300 a 500 milhões de pessoas anualmente, ela também provoca a morte anual de 1,7 milhões de pessoas. Aproximadamente 2 milhões de pessoas morrem anualmente. E 90% dessas pessoas que morrem anualmente são africanos. Né? São africanos. Principalmente a África subsaariana é a mais acometida pela malária, onde Moçambique faz parte. Mais uma vez, há que salientar aqui que o nosso país também é um dos países que contribui para que esses casos de malária em África estejam nessa fasquia de 90%. De 90%. Dizia eu que nós temos cerca de 1,7 milhões de mortes e há que frisar aqui que essas mortes são causadas majoritariamente pelo Plasmodium falciparum. Então, estas mortes aqui, que rondam em torno de 2 milhões, elas majoritariamente serão provocadas por um plasmódio. Um tipo de plasmódio, uma espécie de plasmódio. O Plasmodium falciparum. Então, nós vimos na introdução dos nossos vídeos os plasmódios que podem causar a malária, o agente etiológico. Nós vimos 4 principais: o Plasmodium falciparum, o Plasmodium oval, o Plasmodium vivax e também o Plasmodium malariae. Mas de todos estes, o mais letal, aquele que causa morte facilmente, é o Plasmodium falciparum. Infelizmente, a região da África subsaariana, principalmente Moçambique, o plasmódio que circula a nível do território moçambicano é o Plasmodium falciparum, o mais letal. O que quer dizer, em África e Moçambique em particular, a malária em crianças é igual, quase é igual à morte. Outra coisa que nós podemos aqui dizer é que estas mortes, em torno de 2 milhões a nível mundial, ocorrem principalmente em crianças menores de 5 anos. Estamos aqui a dizer que a malária vem sendo aquela que é a destruidora de sonhos em África, a destruidora de sonhos a nível mundial, principalmente em África. Há que salientar aqui também uma coisa muito importante. Podemos voltar aqui ao nosso texto, podemos voltar ao círculo inicial, em que nós tínhamos 90% representando a África e o resto representava o mundo. Então, o que é que nós podemos aqui ver? O que podemos aqui ver, vou pintar aqui a vermelho, esta região que representa o resto do mundo, não é? Então, o que nós podemos aqui salientar é que o resto, os 10% restante de casos de malária em África, eles vão ser reportados a nível da América Latina. Refiro-me deste caso da América Central e América do Sul, o sudoeste da Ásia e também nas ilhas da Oceania. Então, estamos aqui a dizer que os 10% restantes da malária vamos dividir entre a Ásia, a América do Sul e Central e também a Oceania. Mas não há relatos aqui de casos a nível da Europa e a nível da América do Norte. Por quê? Porque nesses continentes a malária já foi há muito tempo erradicada. Então, podemos aqui continuar com a nossa apresentação, em que estávamos aqui a dizer que uma grande maioria das mortes que nós vimos aqui, que rondam em torno de 1,7 milhões de mortes, acometem majoritariamente as crianças menores de 5 anos, principalmente na África subsaariana, onde Moçambique faz parte. E vimos também que os 10% restantes podemos distribuir aqui entre América Central e América do Sul, Sudeste da Ásia e ilhas da Oceania. Continuando mesmo com a nossa apresentação, podemos aqui retirar o texto. Bom, continuando com a nossa apresentação,
apresentação, dizer que há aqui uma hipótese segundo a qual aventa-se que os principais fatores associados ao ressurgimento daquilo que é a malária nesses continentes que eu citei, como a África, a Ásia e uma parte da América do Sul e América Central, assim como a Oceânia. Então, o ressurgimento da malária nessas regiões, há uma hipótese que se aventa que seja devido à resistência, à resistência dos vetores, neste caso dos mosquitos, às drogas que são usadas para erradicação desses vetores, não é? Então, como por exemplo, a resistência do mosquito ao inseticida, não é? Ao inseticida conhecido como clorofeno ou clorofenotano, que também pode ser assim conhecido, que é mais vulgar por DDT, que este é mais usado para fumigar as casas. Então, o que é que acontece? Os mosquitos, com o andar do tempo, eles vão sendo resistentes a este inseticida e, sendo resistentes, o que é que vai acontecer? Os casos de malária vão triplicando cada vez mais. A outra coisa importante é mesmo a resistência a outros inseticidas, como o bacon, repelentes, por aí em diante, que os mosquitos, com o andar do tempo, vão ganhando uma resistência, não é? Vão adaptando-se a esses inseticidas e daí há um boom daquilo que é os casos da malária. Muito bem. Entretanto, a sua distribuição nessas regiões que nós citamos, neste caso, se formos aqui a nos recordarmos, estamos a falar da África, da América do Sul, da América Central, da Ásia e também de alguma parte das ilhas da Oceânia. Então, a sua distribuição nessas regiões não é homogênea, isto quer dizer, não tem uma distribuição igual. A distribuição não é de uma forma equitativa em todas essas regiões que nós estamos aqui a citar. O mais importante que nós podemos aqui também trazer é que é considerada uma região endêmica. Estamos aqui a dizer como a distribuição não é de forma homogênea, não é de forma equitativa. Há algumas regiões que serão consideradas como endêmicas e outras regiões que serão consideradas como epidêmicas. E qual é a diferença entre uma região endêmica de uma região epidêmica? Bom, a diferença, na verdade, reside no seguinte: considera-se que uma determinada região é endêmica quando existe uma incidência constante de casos no decorrer de muitos anos sucessivos. Estamos aqui a dizer que, por exemplo, vamos tomar como exemplo Moçambique, não é? Vamos tomar como exemplo o nosso país, Moçambique, a famosa pátria amada. O que é que acontece? 2017 temos casos de malária. 2018, casos de malária. 2019, casos de malária. 2020, também casos de malária. Então, como há casos em sucessivos anos, os casos não cessam, estaríamos aqui a falar de uma região endêmica para malária. Ao passo que há outras regiões que são consideradas como regiões epidêmicas. E o que é que acontece para que uma região seja designada como uma região epidêmica? Inversamente daquilo que acontece numa região endêmica, a região epidêmica é aquela em que ocorre agravamentos periódicos ou ocasionais da curva endêmica. Então estamos aqui a dizer que 2017, vamos supor um país X como o Brasil, não é? 2017, o Brasil registra casos de malária. 2018, os casos vão baixar. 2019, também baixam. 2020, outros casos. Então, a esta região em que a curva de endemicidade vai baixar, ora subir, estaríamos aqui diante de uma região epidêmica. Então, espero eu ter explicado aqui aquilo que é a diferença entre uma região epidêmica e uma região endêmica, como Moçambique, por exemplo, e o Brasil.
Aí estaríamos aqui a tomar como exemplos de uma região endêmica e região epidêmica. Endêmica, Moçambique; epidêmica, o Brasil. Para o caso de malária. Muito bem, podemos aqui continuar com a nossa apresentação. Dizer que classicamente, a endemicidade de uma região, classicamente, é definida com base no índice esplênico. O que é isso de índice esplênico? É muito bom que nós chamemos aqui o texto. Se a memória não me falha, parece que é Ctrl, Alt, Shift e T. Muito bem, aqui temos o texto. O que é que nós estamos aqui a dizer? Estamos a dizer que, classicamente, a endemicidade de uma região, para que se designe uma região como uma região endêmica, para além daquilo que nós vimos, de que os casos estejam ali a subir em sucessivos anos, podemos também tomar uma outra consideração, em que, classicamente, essa endemicidade pode ser igual ao índice esplênico. E o que é isso de índice esplênico? É isso mesmo que eu gostava aqui de explicar. O índice esplênico é, na verdade, determinado pela proporção de crianças entre 2 a 10 anos com baço palpável. Estamos aqui a dizer que podemos aqui ter, de novo, a nossa bolinha. Vamos aqui selecionar. Muito bem, temos uma bolinha e dentro daquela bolinha, ou dentro deste círculo, vamos chamar de círculo. Então, dentro deste círculo, teríamos aqui, vamos supor, uma região determinada. Para Moçambique, por exemplo, devíamos ter três círculos, não é? Em função daquilo que são as regiões que Moçambique tem. Então, temos aqui 3 círculos. Vamos supor que toma-se nesses círculos, ou toma-se como exemplo, os hospitais, os maiores hospitais de Moçambique, aqueles do nível quaternário, como os hospitais centrais. Então, podíamos aqui tomar, a nível da região norte, o Hospital Central de Nampula. Neste caso, podemos aqui escrever HCN. Então, vamos tomar aqui como HCN. No segundo círculo, vamos tomar como exemplo HCB, o Hospital Central da Beira, não é? HCB. E por último, podíamos tomar como exemplo o HCM, o Hospital Central de Maputo. Então, a nível do hospital majoritário do norte, neste caso o HCN, que é o Hospital Central de Nampula, há um registro de crianças estas que entram com malária, com diagnóstico de malária. Vamos supor que nós vamos tomar como exemplo 1000 crianças para cada região. Então, podemos aqui nos recordar que o Hospital Central representa a região norte. Podemos aqui escrever norte. O Hospital Central da Beira representa a região centro. E o Hospital Central de Maputo vai representar a região sul. Não é? Tudo isto nós queremos aqui explicar como é que se chega a considerar que uma região X é endêmica com relação à malária. Bom, então, a nível da região norte, vamos selecionar 1000 crianças, por exemplo. 1000 crianças. Podemos aqui escrever 1000, mas vamos trocar de cor. Podemos usar a cor azul, por exemplo. Bom, 1000 crianças. Então, temos aqui 1000. Dessas 1000 crianças que nós selecionamos, há que salientar aqui que estas crianças devem ser crianças com um diagnóstico prévio de malária. Então, essas crianças deram a sua entrada a nível do Hospital Central de Nampula com o diagnóstico de malária. Mas, quando formos a fazer aquilo que é a palpação do abdômen, nós podemos constatar que essas crianças
para além do diagnóstico da malária, não é? Tem também aquilo que é o esplenomegalia, que em outras palavras estaríamos aqui a falar de aumento do tamanho do baço. Então, se a região norte, por exemplo, das 1000 crianças com diagnóstico de malária, 600, vamos supor que 600 crianças, a nível da região norte, 600 crianças, tinham o baço palpável. Isto quer dizer que tinham esplenomegalia. Tinham esplenomegalia. Então, como estas 600 tinham esplenomegalia, estaríamos aqui em torno de 60% das crianças com malária tinham esplenomegalia. A região centro, podemos supor que tinha 70% com esplenomegalia. E o sul, com 80% ou 90% com esplenomegalia. O que é que nós estaríamos aqui a dizer? Estaríamos aqui a dizer que, como a proporção de crianças menores, neste caso de 2 a 10 anos, tem um índice maior de crianças com esplenomegalia e malária, então essa região é considerada como uma região endêmica para malária. A isso chama-se índice esplênico. Outra coisa a salientar aqui sobre o índice esplênico é que este nosso índice esplênico vai nos dar dados muito importantes. Quais? Bom, então, uma região será considerada hipoendêmica, isto quer dizer uma região que tem endemicidade menor. A título de exemplo, como nós estávamos ali a tomar aquelas 3 regiões, norte, centro, sul, em que, no nosso exemplo, dizíamos que Nampula, com 600 crianças com índice esplênico, 60% de índice esplênico, ou, não é? Teríamos aí 60%, o centro com 80%, o sul com 90%. Então, teríamos, por exemplo, Nampula como hipoendêmica. Não é o nosso caso, só como exemplo. Né? Hipoendêmico é quando o índice esplênico é inferior a 10%. Vamos supor, estamos ali diante de 100.000 crianças selecionadas com o diagnóstico prévio de malária, e dessas 1000 crianças, apenas 100 vão ter aquilo que é o índice esplênico. Isto quer dizer, vão ter o baço palpável. Então, se só 100 apresentam o baço palpável, então estamos aqui diante daquilo que é uma região hipoendêmica. Depois também temos uma região que se considera mesoendêmica. A região mesoendêmica é aquela em que o índice esplênico ronda entre 11% a 50%. Então estamos aqui a dizer que temos 1000 crianças selecionadas numa determinada região, e dessas 1000 é um exemplo. Nós estamos aqui a dizer que só 1000 é que vão determinar a endemicidade de uma determinada região. Não. Estamos aqui a tomar 1000 como um exemplo. Então, nesse universo de 1000 crianças com diagnóstico prévio de malária, vamos supor que 500 crianças apresentem o índice esplênico. Então, estaríamos aqui a dizer que o índice esplênico está em torno de 50% das crianças que previamente foram diagnosticadas com malária. Então, essa região é considerada como uma região mesoendêmica. Por outra, temos também uma região que é considerada hiperendêmica. E quando é que se pode considerar uma região hiperendêmica? Quando essa região tem um índice esplênico que está aí nas fasquias de 51% a 75%. Por exemplo, se a região, por exemplo, vamos tomar como exemplo 1000 crianças numa determinada região, e essas 1000 crianças com malária, e se essas 1000 crianças tiverem, por exemplo, formos a fazer a palpação do abdômen e constatamos que existe sim baço palpável em mais ou menos 750 crianças, então estaríamos aqui diante de uma região hiperendêmica. E por último, nós temos aquilo que seria uma região
holoendêmica, o que quer dizer toda a região. A endemicidade é total. A região holoendêmica é aquela em que o índice esplênico é superior a 75%. Então, neste caso, se nós temos 1000 crianças como exemplo, estaríamos aqui a pensar em 900 crianças ou 950 crianças com índice esplênico ou com baço palpável. Esta é uma forma de determinar a epidemiologia. Isto quer dizer, aliás, é uma forma de determinar a endemicidade de uma determinada região, mas esta forma é clássica, é uma forma que se usa há muito, muito tempo. Para além desta forma, existem outras fórmulas, outras formas de avaliar a endemicidade de uma determinada região com relação à malária. E essas formas de avaliar epidemiologicamente a malária são feitas em função da incidência no decorrer do tempo. Assim sendo, nós podemos ter uma região estável, epidemiologicamente estável, e uma região epidemiologicamente instável. Então, a questão que podíamos aqui fazer é: quando é que nós podemos considerar uma região epidemiologicamente estável e quando é que nós podemos considerar uma região epidemiologicamente instável? Bom, uma região é epidemiologicamente estável se o nível das infecções da malária nessa determinada região é alto, não é? E não sofre oscilações no decorrer dos anos. Estamos aqui a dizer que em 2017, Moçambique tem, vamos supor, 500 mil casos de malária. 2018, 600 mil casos de malária. 2019, 500 mil casos de malária. 2020, 400 mil casos de malária. Bom, se formos aqui a ver, parece que os casos não estão a descer. Estão mesmo em torno dos 500 mil casos de malária. Esse tipo de região é considerada como uma região epidemiologicamente estável para a malária. E uma região, por outro lado, nós teríamos aqui aquilo que é uma região epidemiologicamente instável, não é? Epidemiologicamente instável. A região epidemiologicamente instável é aquela em que a variação anual, não é? A variação anual dos casos vai sofrendo oscilações. Não é? Ela sofre oscilações a nível do decorrer do tempo. Isto quer dizer, um ano, 800 mil casos, outro ano, 300 mil, o ano seguinte, 600 mil, depois temos um ano em que vai ter só 20 mil casos. Então, esse tipo de região é considerada epidemiologicamente como uma região instável. Há que salientar aqui também que essas diferenças nos níveis de endemicidade são determinados por fatores que, de certa forma, interferem naquilo que é a dinâmica de transmissão da doença. Quais esses fatores que podem, de certa forma, determinar a dinâmica de transmissão da doença? Não é? E esses fatores, não é? Esses fatores que determinam, vão, de certa forma, determinar os distintos níveis de risco para adquirir a malária, que, num cômputo geral, podemos aqui chamá-los de fatores biológicos, não é? Podemos aqui ter, por um lado, os fatores biológicos. Quais são os fatores biológicos? Ou quais seriam os fatores biológicos? Bom, é considerado como um fator biológico. Era bom que chamássemos aqui o texto. É muito importante chamar o texto aqui, nesta fase. Não é? Temos aqui Alt, Ctrl, Shift e T. Bom, temos aqui o texto. Estamos aqui a ver a primeira região. Até podíamos, antes de chamar o texto, podíamos fazer isto. Bom, a primeira região não são regiões. Estamos aqui a falar de fatores que podem determinar
endemicidade dessas regiões. Fatores estes que podem ser considerados, que em conjunto podem determinar aquilo que são os fatores de risco ou níveis de risco para adquirir a malária. Dizia eu que podíamos aqui, numa primeira fase, chamarmos o texto. Chamamos, está aqui. E o que é que pode acontecer? Bom, o primeiro fator é o fator biológico. E o que é que nós podemos aqui constatar no fator biológico? Neste primeiro nível de risco, que também pode-se chamar de fator biológico, não é? Aqui inclui-se cada elo de ligação da cadeia de transmissão da malária, como por exemplo o vetor, não é? Podemos aqui escrever, não é? O vetor neste caso estaríamos aqui a falar do mosquito, não é? Mosquito, para além dele, temos aqui a dizer mais o quê? Mosquito, mais o homem, que é o hospedeiro, neste caso, o homem, hospedeiro, neste caso o hospedeiro intermediário. Expliquei num dos vídeos porque é hospedeiro intermediário. E também, por último, teríamos aqui o parasita. Isto quer dizer que constitui um fator de risco para a aquisição da malária, um fator biológico de risco para a aquisição da malária, não é? A existência numa determinada região, humanos, primeiro, a existência de homem numa determinada região é um fator de risco para a aquisição da malária. Porquê? Porque o homem em si é um hospedeiro. Ele pode funcionar também como reservatório da doença, do parasita, não é? Neste caso do plasmódio. Então, se estamos diante de outros humanos, temos aí um fator biológico do risco da aquisição da malária. O outro fator biológico, estaríamos aqui a falar do vetor, neste caso do mosquito, né? Por que o mosquito é um fator de risco para a aquisição da malária? Explicava eu num dos primeiros vídeos que o mosquito é um vetor, é um hospedeiro definitivo, porque no seu interior ocorre a reprodução sexuada do plasmódio. Ocorrendo no seu interior a reprodução sexuada, o que é que vai acontecer? Nós vimos que ocorre aquele ciclo todo em que, primeira fase, o mosquito vai ingerir gametócitos, não é? Vai sugar um homem e nesta sucção do sangue no indivíduo humano vai ingerir gametócitos. Estes gametócitos, quando chegam no interior do mosquito, principalmente a nível do intestino médio, lá no intestino médio existem fatores que vão favorecer o desenvolvimento do gametócito. Quais são esses fatores? Baixas temperaturas que rondam em torno de 20 a 30 graus, principalmente se estiverem 20 graus, são favoráveis para o desenvolvimento dos gametócitos. Para além disso, também o elevado nível de pH a nível desse intestino. E o que é que vai acontecer? Podemos aqui nos recordar daquilo que nós vimos num dos vídeos, é que primeiro o que vai acontecer é que haverá a distinção desses gametócitos, em que uns gametócitos serão gametócitos masculinos e outros gametócitos femininos. Os gametócitos masculinos serão chamados de microgametas, os gametócitos femininos, macrogametas. Um microgâmeta vai fecundar a um macrogâmeta. E nesta fecundação vai ocorrer, como resultado, teremos o zigoto. Em outras palavras, o ovo. O zigoto, por sua vez, ele vai migrar, vai sair. Ele é muito inteligente. Ele sabe que se permanecer a nível do intestino médio do mosquito, ele pode ser expelido para fora. Pode sair através das fezes, não é? Então, ele vai migrar para a região celomática, para a cavidade celomática do mosquito, entre o exoesqueleto e também a parede do intestino médio. Então, ficando ali no meio,
esta migração que o zigoto vai fazer, ele muda de nome. Passa a ser chamado de ocineto. Este ocineto, quando chega a nível do celoma, vai incistar-se, isto quer dizer, vai fixar-se a nível da parede do intestino médio. E fixando-se a nível da parede, ou quando ele se insista, deixa de ser chamado de ocineto e passa a ser chamado de ocisto. Dentro do ocisto vão ocorrer, né? Vão ocorrer ou decorrem diversas reproduções assexuadas. Neste caso, vão ocorrer várias mitoses. Mitoses estas sucessivas que vão permitir a transformação do plasmódio em várias escadas, em vários estágios, até o estágio final. Neste caso, o esporozoito. O esporozoito é que é a forma infectante para o humano. O esporozoito segue a hemolinfa, que é a espécie de sangue para o mosquito. Então vai seguir a hemolinfa e vai alojar-se a nível das glândulas salivares. Quando chega nas glândulas salivares, mistura-se com a saliva. E quando este mosquito, que já tem esporozoitos no seu interior, pica num outro humano, o que vai acontecer? Este mosquito vai deixar, juntamente com a saliva, vai deitar os esporozoitos. E os esporozoitos, quando chegam à corrente sanguínea, e aí já temos a infecção malárica. E o indivíduo torna-se malarígeno, um paciente malarígeno. Por isso mesmo que são fatores de risco primário para a infecção por malária, a existência de mosquitos, a existência de homens e também a circulação do parasita a nível dessa mesma região. Como, por exemplo, Moçambique, a circulação do Plasmodium falciparum. Então, é um risco maior para a aquisição de malária. Para além disso, temos mosquitos, milhões de mosquitos. É outro fator de risco. Os homens já existem. Também é um outro fator de risco. Podemos aqui avançar para o segundo fator de risco. O segundo fator de risco, não é, que nós podemos aqui trazer é mesmo com relação a fator ecológico. O que é que nós podemos aqui dizer no segundo nível de risco, que é concernente a fatores ecológicos? Compreende a este nível as condições ambientais que podem favorecer ou dificultar a transmissão. Por exemplo, a existência de charcos, lagoas, né? A existência de águas, reservatórios de águas a nível de um determinado local, e isto favorece aquilo que é a reprodução do vetor, aumentando assim o primeiro nível de risco, neste caso, o fator biológico. Então, o que é que nós estamos aqui a dizer aqui? No nível 2, o nível 2 de risco, que é a existência do fator ecológico, não é? É concernente a fatores ecológicos. O que é que diz respeito ao fator ecológico? Isto diz respeito ao ambiente, não é? Ao ambiente que circunda todo humano. Sim, e há que salientar aqui que nós temos de ter uma boa higiene. Por exemplo, é preciso eliminar os charcos a nível das residências, a nível de um determinado bairro, a nível de uma determinada região, eliminar os charcos, não é? A existência de charcos, a existência de lagoas, a existência de riachos nas populações humanas, nas proximidades das comunidades, então também constitui um fator de risco, porque a nível desses locais, esses locais são favoráveis para a reprodução do próprio mosquito, que vai aumentar assim o primeiro fator de risco, que é o fator biológico. Podemos aqui também falar do terceiro fator. O terceiro fator é mesmo concernente a fator sociocultural. O que é que nós podemos aqui falar no fator sociocultural? Aqui diz respeito às atitudes e comportamentos agrupamentos humanos, por exemplo, a aquisição de meios, é isso? Não, a higienização do meio que nos rodeia,
a eliminação dos charcos, etc., cabe a cada um na sua comunidade, assim como na sua casa. E como exemplo concreto é o que acontece em alguns bairros da cidade de Nampula. O que é que acontece em alguns bairros da cidade de Nampula? Bom, o que acontece a nível da cidade de Nampula é que certos munícipes deitam o lixo nas bermas daquilo que são os caminhos que dão entrada a esses bairros. O que é que vai acontecer com aquele lixo? O que acontece com o lixo é que depois de cair a chuva, haverá ali, devido ao cúmulo daquele lixo, haverá aí pequenos charcos e esses charcos serão criadouros de mosquito. E sendo criadouros de mosquito esses charcos, o que é que vai acontecer? Haverá um boom de malária a nível da cidade de Nampula. Por isso mesmo que a malária aqui é endémica. Nunca sai a malária a nível da província de Nampula. Por causa do quê? Por causa de fatores socioculturais. E é a nível dos fatores socioculturais que certas pessoas dizem que eu não posso dormir debaixo de uma rede mosquiteira por fatores socioculturais também que pode vir a favorecer aquilo que é a aquisição desta doença. Outro fator, o último neste caso, o quarto nível de risco, é mesmo concernente a fatores económicos e políticos. Fatores económicos e políticos. O que é que nós podemos aqui dizer com relação a fatores económicos e políticos? Aqui nos fatores económicos e políticos, o que nós podemos aqui dizer é que aqui diz respeito ao poder de aquisição de cada um e também ao poder de aquisição do governo, não é? Das políticas, as políticas traçadas pelo próprio governo de uma determinada região. Isto quer dizer que, por exemplo, a capacidade de um indivíduo, não é? A capacidade do indivíduo munir as suas janelas, as suas portas de redes, isso aí é um fator econômico, quer dizer, este indivíduo tem uma economia para tal, para ter redes a nível das janelas, rede a nível das portas. Então, essa é uma capacidade econômica. Para além disso, a capacidade deste mesmo indivíduo ter repelentes, ter inseticidas, não é? E aquisição também de medicamentos de prevenção, não é? Da malária. Também é preciso que este indivíduo tenha um poder econômico. Agora, no que diz respeito ao poder político, não é mesmo concernente aquilo que seria o poder de aquisição deste governo de redes mosqueteiras para distribuir a nível de um determinado país. Então, isso depende das políticas de determinado país também. E também aquilo que é o poder de aquisição de fármacos antimaláricos de uma determinada região, de um determinado país, de uma determinada nação, não é? Por exemplo, esta parte de Moçambique está mesmo de parabéns, porque nós temos sempre o nosso famoso Coartem, né? E uma vez que nós estamos aqui diante da medicina aprofundada, o que é o Coartem? Coartem é para o povo, não é? Para os estudantes de medicina, para os médicos, para todo aquele que é funcionário de saúde, é Artemether lumefantrina, que é conhecido como Coartem. Por que Coartem? Porque é complexo de artemisina, por isso é chamado de Coartem. Co de complexo e Artem de artemisina. Então, estamos aqui a dizer que Moçambique consegue adquirir Artemether e lumefantrina, que é conhecido como Coartem. E esta aqui é uma forma de eliminar aquilo que é o fator econômico e político para a aquisição da malária. Muitíssimo bem. Há outra coisa que nós podemos aqui falar em torno de epidemiologia desta nossa doença, desta doença de hoje, não é? Desta doença da malária. Dizer que sabe-se ainda que a transmissão ocorre em temperaturas inferiores a 16 graus ou acima de 33 graus. Mas muito antes de falarmos aqui daquilo que favorece ou desfavorece a transmissão da malária, podíamos aqui falar também dos
das espécies de mosquitos, não é? Diz que existem cerca de 400 espécies de mosquitos anófeles. É muito. 400 espécies de mosquitos anófeles. E desses 400 espécies, aproximadamente 80 transmitem malária. 80 espécies vão transmitir malária ao homem. E 45 delas, estamos aqui a dizer que existem, como podemos aqui ver, existem cerca de 400 espécies de mosquitos anófeles, potenciais causadores da malária. Mas apenas 80 dessas 400, 80, estaríamos aqui a excluir em torno de 320 espécies. 80 espécies são transmissores da malária para os homens. O resto podem transmitir malária em outros animais. Não é? Então, 80 são transmissores de malária ao homem. Dessas 80, desses aqui, 45 dessas espécies são potenciais vetores, quer dizer, causam mesmo malária. Os outros podem ali provavelmente causar malária ou transmitir a malária, mas 45 são potenciais vetores da malária. Muito bem. E, como eu vinha dizendo, que sabe-se agora que a transmissão não ocorre em temperaturas inferiores a 16 graus. Estamos aqui a dizer que se você está diante de uma temperatura inferior a 16 graus, então está com uma prevenção típica da malária. Quer dizer, a transmissão da malária não ocorre em temperaturas inferiores a 16 graus ou temperaturas acima de 33 graus. Estamos aqui a dizer que se as temperaturas são altas, não haverá transmissão de malária. Se as temperaturas são baixas demais, também não haverá a transmissão de malária. A temperatura ótima para o nosso plasmódio é em torno de 20 a 30 graus. Não é? 20 a 30 graus, estamos em temperaturas ótimas. Outra coisa que pode desfavorecer a transmissão da malária é a altitude superior a 2.000 metros. Quer dizer, se está numa altitude superior a 2.000 metros, também não haverá a transmissão deste nosso vetor, aliás, deste nosso plasmódio. Por quê? Porque que temperaturas inferiores a 16 graus, temperaturas superiores a 33 graus e altitudes acima de 2.000 metros desfavorecem a transmissão de malária? Bom, a resposta a esta pergunta é muito simples, porque nessas condições não há possibilidades para o desenvolvimento do ciclo esporogônico do parasita. Né? Há que recordar que este ciclo ocorre no mosquito com vista a dar origem à forma infectante do homem. Neste caso, nos referimos do esporozoito. Então, com essas temperaturas inferiores a 16 graus e temperaturas superiores a 33 graus, não há como ocorrer a esporogônia. Não há como, no interior do mosquito, haver toda aquela transformação até chegar à fase de esporozoito, que é mesmo o transmissor, a forma infectante da malária para os humanos. Por outro lado, existem condições que podem favorecer aquilo que é a transmissão do parasita no insecto vetor, não é? A transmissão da malária, neste caso. Há condições que favorecem o ciclo de transmissão do parasita no insecto vetor, são a alta umidade relativa do ar, quer dizer, se a umidade relativa do ar está acima de 60%, então teríamos aqui condições favoráveis para ver a transmissão da malária. E temperaturas entre 20 e 30 graus. Essas temperaturas em torno de 20 a 30 graus, nós estávamos aqui mesmo a falar há bem pouco tempo que são favoráveis para a replicação do próprio plasmódio no interior do mosquito. Há que referir aqui que fatores associados ao hospedeiro intermediário, neste caso o homem, como por exemplo a suscetibilidade relativa de um indivíduo à infecção pelo plasmódio em áreas de grande transmissão como Moçambique,
E também crianças e adolescentes são considerados principais fontes de infecção para os mosquitos. Mas por que crianças e adolescentes são considerados como os principais vetores para os mosquitos? Porque essa faixa etária, nós sabemos que é uma faixa etária de muitas brincadeiras. E sendo uma faixa etária de muitas brincadeiras, eles se expõem a picadas de mosquitos. E como se expõem a picadas de mosquitos, então eles são o vetor número 1 do plasmódio para os próprios mosquitos, assim como para os outros humanos. Bom, para hoje, podemos aqui dizer que tínhamos 2 tópicos a apresentar: a epidemiologia em primeiro lugar e depois o diagnóstico. O diagnóstico, os meios de diagnóstico, assim como aquilo que é diagnóstico diferencial da malária. Faremos um vídeo específico para isto, neste caso o vídeo, a parte 2 deste vídeo, porque hoje mesmo temos de terminar nesta epidemiologia e temos aqui como referências bibliográficas. O primeiro manual por nós consultado é o manual elaborado pelo Ministério de Saúde de Moçambique, neste caso, Normas de Tratamento da Malária em Moçambique, na sua 3ª edição. Este é o manual mais atualizado, foi publicado em 2017 e os autores, estaríamos aqui a citar Armindo Tiago, o atual Ministro de Saúde, e seus colaboradores em companhia com o Ministério de Saúde. O segundo manual que nós consultamos também é um manual moçambicano, o Manual do Ministério de Saúde, Malária, Atualização para Docente das Instituições de Formação, Maputo, 2011. O terceiro manual é o Manual Norte-Americano Medicina Interna de Harrison, a sua 19ª edição, um livro traduzido no Porto Alegre, em Brasil, em 2017. Este livro é da autoria de Dennis Casper e seus colaboradores, que são norte-americanos. O outro manual é mesmo o Cecil Medicina Interna, 23ª edição, traduzido no Rio de Janeiro. Cecil também é um livro de medicina interna norte-americano e este foi publicado em 2011 pela editora Elsevier. Os seus autores são Lee Goldman e Denis Auciello. O outro manual que por nós foi consultado é David Pereira Neves e seus colaboradores. Este livro é de Parasitologia Humana, 11ª edição, editora Knaus, sem data. Por último, também consultamos alguns artigos a nível da internet, só que há que frisar que esses artigos por nós consultados são artigos fidedignos e também que dizem respeito à área de saúde, desde PDFs, até vídeo aulas sobre malária. Bom, sem mais nada a dizer em torno da nossa intervenção hoje, despeço-me com a promessa de nos encontrarmos brevemente para mais um vídeo. Tenho dito e digo mais uma vez, Koshukru. E Koshukru é isso mesmo. Obrigado.